Olá, seja bem-vindo ao curso de Grego Bíblico em Vídeo. Esta é a nossa sexta videoaula e estudaremos a separação silábica, bem como suas regras. Eu sou o professor Gilberto de Souza. Sílaba é a unidade sonora de uma palavra. É o som ou a reunião de sons que se pronunciam em uma só emissão de voz. Da reunião de sílabas obtém-se um vocábulo ou palavra. É essencial que você domine o processo de divisão silábica, pois de outra forma nunca conseguirá pronunciar as palavras de modo consistente e terá dificuldade em comunicá-las. Antes de mais nada, para saber o número de sílabas de uma palavra, basta contar o número de vogais que ela contém. O número de vogais será o mesmo número de sílabas. Vejamos o exemplo. Nós temos a palavra angelos. Nós temos nesta palavra 3 vogais, portanto, ela terá 3 sílabas. A próxima palavra é amen. Amen possui 2 vogais, portanto, ela terá 2 sílabas. A outra palavra é anthropos. Anthropos tem 3 vogais, portanto, ela terá 3 sílabas. A próxima palavra é apóstolos. Apóstolos tem 4 vogais, portanto, ela terá 4 sílabas. Agora que sabemos contar o número de sílabas de uma palavra, é preciso saber dividi-la e, para tanto, precisamos aprender as seguintes regras. Regra número 1. Existe uma só vogal ou ditongo por sílaba. Ou seja, não existe sílaba sem vogal. Veja as seguintes palavras. HP. Primeiro, fizemos a contagem de quantas vogais tem a palavra HP. Chegamos ao número de 3. O mesmo número de vogais será o mesmo número de sílabas. Perceba a palavra A, ela forma uma sílaba sozinha, não existe sílaba sem vogal. Depois nós temos G e depois P. O outro exemplo é a palavra desmos. Desmos. Vamos ao próximo exemplo. Kairos. Kairos. Existe uma só vogal ou ditongo por sílaba. Regra número 2. Uma consoante sozinha acompanha a vogal seguinte. Dizemos que a consoante está sozinha porque na sua esquerda e na sua direita não existe outra consoante para acompanhá-la, e sim vogais. Ou seja, uma consoante está sozinha quando ela está no meio de 2 vogais. Veja as seguintes palavras. Egeiro. Nós temos o E formando uma sílaba, o gei formando outra sílaba e o ro formando outra sílaba. Veja o próximo exemplo. Thelema. Nós temos the, a sílaba the, a sílaba le e a sílaba ma. O próximo exemplo é kakos. Kakos. Veja que a consoante sozinha acompanha a vogal seguinte em todos estes 3 exemplos. Regra número 3. 2 vogais que não formam ditongo ficam separadas. Existem palavras que dão a impressão de serem ditongos, mas não são. Veja o nosso exemplo. Aiteo. A
separação silábica fica da seguinte forma: ai, té, o. Duas vogais que não formam ditongo ficam separadas. O próximo exemplo é fobeomai. Fó, bé, ó, mai. O bé-ó não é ditongo, não forma ditongo, portanto ficam separados. O nosso próximo exemplo é a palavra Sofia. So-fi-a. O ia não forma ditongo, portanto ficam separados. Regra número 4. Um conjunto de consoantes que não inicia outra palavra é dividido e a primeira consoante acompanha a vogal anterior. Vejamos nos nossos exemplos. Nós temos no primeiro exemplo a palavra am, pros, than. Am, pro, than. Esta é a divisão silábica da palavra. Nós temos um conjunto de consoantes, o mi, o pi e o ro, que não formam outra palavra. Não formando outra palavra, a primeira consoante acompanha a vogal anterior, como está ali no exemplo. Nós temos outro exemplo abaixo, na palavra arre. Nós temos um conjunto de consoantes formado pelo ro e pelo ri, que não formam outra palavra. Se não formam outra palavra, na divisão silábica, a primeira consoante ela vai acompanhar a vogal anterior, como está ali no exemplo. Ar, re. Regra número 5. Um conjunto de consoantes que pode iniciar uma palavra acompanha a vogal que o segue. Então nós temos uma outra regra que diz que se um conjunto de consoantes ela forma outras palavras, então o grupo de consoantes acompanha a vogal seguinte. Temos aí os dois exemplos. O primeiro é Christos, que será separada da seguinte forma: ri, stos, stos. E abaixo nós temos a palavra anastrefo, anastrefo. Regra número 6. As consoantes duplas são separadas, como nós vemos no exemplo a seguir. Alá. Então, separamos as consoantes duplas, ficando al, lá. No segundo exemplo, temos a palavra apangelo. Apangelo. Ficando a, pan, gel, lo. No terceiro exemplo, nós temos a palavra genao. Gen, na, o. As consoantes duplas são separadas. Regra número 7. Qualquer consoante seguida por um mi ou ni acompanha a vogal que segue. Vejamos o exemplo a seguir. Ethnos. Então a separação silábica ela fica da seguinte forma: thnos. Perceba que o θ ele está acompanhando o ni. Temos um outro exemplo, cosmos, que separado fica cosmos. Veja que o sigma acompanha o mi. Regra número 8. As palavras compostas são divididas no ponto da junção. Então nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo é a palavra ekbalô, separado exatamente na junção, ficando ek, balô.
e a palavra antichristos, separada exatamente na junção anti-Christos. Então, as palavras compostas são divididas no ponto da junção. Palavras gregas só podem terminar em vogais, e nós temos ali a representação das 7 vogais: alfa, épsilon, eta, iota, y, ômicron, ômega. Ou palavras gregas só podem terminar com estas consoantes: ni, rho, sigma, psi, xi. É claro, existem as exceções: a preposição ek, o advérbio de negação uk, ur, e palavras estrangeiras, especialmente nomes hebraicos, tais como Mariam, Jacob, e etc. No grego, a sílaba pode ser longa ou breve. Longo e breve se referem à duração relativa do tempo necessário para pronunciar a sílaba. Sílaba longa é aquela que contém uma vogal longa ou um ditongo. Nós temos o exemplo anthropos. A sílaba thro é uma sílaba longa. Doulos, doulos. A sílaba du é uma sílaba longa. Oi seguido de sigma final, ele vai se tornar longo, como na palavra anthropós. Sílaba breve é aquela que contém uma vogal breve. Vamos aos exemplos. Amphoteroi. Vamos ao próximo exemplo. Aparneomai. Ai e oi no final de uma palavra são breves. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula, onde falamos sobre a separação silábica. Até nossa próxima videoaula, bons estudos e fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo.